Imagine um lugar onde o tempo parece andar no compasso das marés e onde a natureza molda não só a paisagem, mas também o modo de viver das pessoas. Assim é São Caetano de Odivelas, no nordeste do Pará, um município que carrega séculos de história e tradição às margens do rio Mojuí. Por entre as belezas dessa terra paraense há uma vila especial chamada Pereru de Fátima. Cercada por manguezais preservados e águas ricas em vida, é nesse cenário que brota uma atividade que mudou a história de dezenas de famílias nessa região, chamada de ostreicultura. A cidade de São Caetano de Odivelas e vamos para uma comunidade chamada Pereru de Fátima. Lá nós vamos conhecer o Jairo e nós vamos apreciar o cultivo de ostras e saber tudo sobre esse lugar fantástico aqui perto de Belém. Então hoje não perde, porque tem muita coisa interessante para você acompanhar aqui no canal. E quero te convidar para você se inscrever no meu canal. Já se inscreveu? Não? Então vai lá, te inscreve, dê seu like, faça seu comentário, porque só aqui você consegue os melhores conteúdos sobre a Amazônia. Bora! Estamos aqui nesse passeio turístico para mostrar para vocês a extração, todo o cultivo das ostras, que é aqui perto de Belém. Isso mesmo, essa extração ela é feita aqui mesmo na região. E é isso que eu quero te mostrar hoje aqui para vocês no canal, como é feito nessa comunidade, né? Eu vou te mostrar passo a passo e também vamos ter uma degustação muito bacana. Então se você quer fazer esse passeio, tem interesse, eu vou deixar toda a descrição no vídeo, a empresa, a Nina que nos trouxe aqui, que sabe tudo sobre essa região e você vai poder contatá-la e saber direitinho como fazer para chegar até aqui. E não esquece, hein? Te inscreve no canal porque hoje o vídeo está muito especial. São Caetano de Odivelas e sua gente nos ensinam que desenvolvimento pode e deve andar junto com a preservação e cultura. Essa região pulsa um Brasil profundo, forte e cheio de história para contar. Nina, fala pra gente o que a gente vai fazer hoje. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre o cultivo de ostras aqui de São Caetano de Odivelas, dessa comunidade específica, né? É diferente da ostra do mar, né? Que tem em outros estados e tal. Aqui a ostra, ela tá no rio, o mar entra e sai diariamente. Então é uma água salobra. Então ela tem um sabor bem diferente de uma ostra que tá só no mar. E hoje o Jairo, principalmente, que é daqui da comunidade, é um dos maiores produtores, é o que ficou firme aqui nessa produção e que faz acontecer. E ele que vai estar com a gente hoje, mostrando um pouquinho como que é o cultivo, como é feito, as sementes, tudo isso. Nina, fala um pouquinho da sua empresa e como é que as pessoas podem fazer para fazer esse passeio, caso elas tiverem interesse. Bom, a gente faz esse roteiro, a gente faz vários roteiros nessa região aqui, né, próximo a Belém, e a gente monta de acordo com o que cada cliente quer, cada turista gosta, né, mas principalmente a gente trabalha com base comunitária, gastronomia, é o nosso foco maior, e claro, natureza, tudo isso, né, que está englobado aqui dentro da Amazônia. Vai fazer uma passagem pequena aqui com a Popopó, conhecida aqui na região, mais parecido com uma bajara. Então nós vamos estar indo para a extração, né, o cultivo das ostras, e eu vou mostrar tudo isso para vocês aqui no meu canal. Fundado em 1735 por um missionário jesuíta que homenageou sua terra natal portuguesa.
vai provar um pouco dessas ostras da nossa região aqui, cultivado pelo Jairo. E ele vai abrir aqui pra gente ver. Bora lá? Estou tirando as ostras da boia. Essas ostras, de fato, elas já estão classificadas para comercializar. Então ela está aqui já na boia, pronto para sair para o consumo. A ostra, ela tem uma parte que ela tem o ligamento, que é a parte mais alta, e tem a linha de crescimento. E aqui dentro tem um músculo. Ela só abre se cortar esse músculo. E esse músculo faz o controle dela abrir para se alimentar e fechar. Entendeu? Então aqui eu vou abrir agora aqui pela parte onde fica o ligamento. Essa parte aqui. O que eu faço é que eu falo que é a ostra dançar na faca. Então aqui eu faço esse movimento, né? E vou fazendo. Ó, abriu a ostra. E ela, você vai cortar aqui esse músculo que eu acabei de falar. Aqui. E agora eu vou preparar ela para degustação. Gota de limão. Aqui atrás do céu. Ostra do Jairo, viu, gente? Segue aí o Instagram que vai estar na descrição desse vídeo do canal para você acompanhar e também vir fazer o passeio aqui com a gente, olha só. Caramba, eu quero mais. Você é um produtor daqui, mas não é só você, né? Nós somos 16 famílias envolvidas no projeto de estrutura do estado do Pará. De fato, no Pará são 7 projetos que tem, tudo capacitado pelo Sebrae. Entendeu? Então nós fomos capacitados como criar ostra, como manuseá-la e como vender. Então tudo foi através das consultorias do Sebrae. O Sebrae trabalhou conosco um tempão. E que dá a segurança para a gente vender essa ostra são os controles de análise de algumas universidades, do Evandro Chaga, e a última foi a Depará, que fez o trabalho de análise do molusco e da água. Eu tenho uma relação assim muito grande com essa região, por ter vivido muito tempo desde criança. Desde criança eu venho aqui para cá, meu avô pescava muito aqui. E a gente começou com o trabalho da ostricultura. Eu tenho um restaurante em Belém, um restaurante japonês. E aí eu comecei a levar a ostra daqui lá para Belém para a gente comercializar e fazer esse trabalho. E aí deu certo, entrei no projeto com eles, a gente começou a divulgar esse trabalho da ostricultura, não só de São Caetano, mas de todo o estado que trabalha, né, com a produção de ostra. E é um lugar também que eu adoro, que eu amo. Todas as comunidades que trabalham com ostricultura, eles já estão andando com essas próprias pernas. O Sebrae participou do projeto durante 9 anos. E aí deixou todo mundo preparado e hoje cada um tem seu cultivo, cada um tem sua comunidade que eles desenvolvem sozinhos. Mas o que falta é tentar levar mais esse produto para a cidade, para dentro da cidade. Essa questão da comercialização para a cidade que ainda está demorando. Está indo, mas aos poucos. Então, ó, gente, para você que quer desfrutar dessas ostras maravilhosas, vou deixar no link a descrição de como você pode aderir e a compra também, né, Santocha? Que aqui você pode estar degustando. Ó, eu já encomendei a minha, hein? 50 ostras, olha! E eles entregam em Belém, viu? Então fica de olho porque hoje ainda tem muita coisa para você ver aqui no meu canal. Esse, sem dúvida, é um retrato de um Brasil que pulsa longe dos grandes centros.
resiliente, criativo e cheio de potencial, um Brasil que inspira e que a gente tem o privilégio de contar a vocês a história deste lugar. Estar em Pereru de Fátima é mais do que visitar um lugar. É mergulhar em um ritmo de vida onde a maré dita o tempo, onde cada concha carrega um cuidado artesanal e cada ostra é um gesto de resistência, de futuro, de afeto. Gente, se você quer conhecer essa comunidade, quer conhecer o cultivo das ostras, esse é o lugar perfeito. Olha só que lindo! E olha como as árvores se adaptam, né, ao mangue. E é tudo realmente muito bonito. Estou muito feliz de estar aqui acompanhando esse processo, né, de cultivo, como é que eles trabalham. É incentivado pelo Sebrae, incentivado por algumas empresas de turismo que traz para cá para conhecer, né? E hoje nós viemos através da Nina, da empresa dela. E se você quer conhecer, se você quer fazer esse passeio, né, aqui próximo de Belém, você pode estar contatando através dos links que vão estar disponíveis na descrição do canal. Mas ó, quero te fazer um convite. Se você está gostando desse vídeo, dê seu like, faça seu comentário, né, diga se você gostou, o que você achou, né, se tiver alguma ideia de outros passeios que eu possa fazer, então vai lá, comenta e se inscreva e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para também estar ajudando a comunidade, né, a ter essa expansão de conhecimento para que as pessoas possam conhecer, porque muitas pessoas não sabem que o cultivo das ostras aqui em Belém, da nossa região, é feito por aqui, não vem de outro lugar. Então são ostras realmente muito saudáveis, muito gostosas, maravilhosas. Gente, se você quer encomendar também, vou deixar a descrição do Instagram deles para você encomendar e eles entregam aí em Belém para você também. Então bora! Bora, porque hoje ainda tem muita degustação. Calma. Gente, é duro. Peraí. Pareceu um pouco, mas não foi tão bom. Tá. Entendeu? E vai empurrando a faca. É dura. Quando você fiz, ó. Vai, ó. Ah, moleque, tá vendo o quê? Pensando o quê? Tá profissa. Entendeu? Tô profissional já, pode me contratar. Entendeu? Quero. Ah, essa é pra ti. Ostra. Essa ostra de São Caetano. Tá bom ou não tá? Delícia. Eu prefiro assim. Eu também. Todo Bem mundo natural. prefere, é bem natural. Em Pereru de Fátima, tudo é voltado para a extração. E é aí que entra o Jairo, ou melhor, Ostras do Jairo. Foi em 2006 que ele, com o apoio do Sebrae, acreditou no potencial daquele lugar e deu início a uma das mais bem-sucedidas criações de ostras do Pará. Ó, quando a gente foi fazer o passeio, né, com a piracaia e tudo, o Jairo deixou lá exposta, né? Sim, aqui na frente. na Como é- boia. na boia. Justamente para tirar, né, as ostras, porque a maré já baixou e agora a gente vai ter sucesso ou não? De fato, a gente vai jogar contra o tempo, né? Porque a maré nessa época aqui de morte, quer dizer que a maré que não escoa muito no cultivo, então a gente vai ver um pouquinho da mesa, não vai ver tudinho pro cultivo. Então a gente vai ver, acho que uma ou duas mesas só de fora.
parte do cultivo é essa daqui. Fica em torno de 150 mil sementes e ostras. Então, esse aqui é o cultivo. Esse aqui são as mesas fixas que ficam, onde ficam os travesseiros com as ostras. E aqui a gente faz todo o processo de manuseio, tudinho. E aqui a gente faz todo o processo do cultivo, tipo de classificação de semente, de preparar a ostra para comercialização. Aqui é um cultivo de mesas fixas. Com os travesseiros que estão ali com as ostras, aquelas ali já são mais ou menos as ostras de tamanho baby para médio master. Que fica na parte mais alta, enquanto que as sementes elas ficam mais na parte baixa, que é para elas ficarem mais na água, para que elas possam se desenvolver mais. Essas redes são o mesmo? Esse aqui se chama de travesseiros. Eles são travesseiros porque a gente coloca nessa malha miúda, porque são onde vai proteger a ostra dos predadores. Quais são os predadores? Tem os que a gente é conhecido como caramujo, que chama aqui de sapequara. E elas não vão dessa forma, viu, gente? Não. Elas são limpas para poder chegar aos restaurantes ou na sua casa de uma maneira mais Elas passam pelo processo de limpeza, tipo, eles vão aqui escamar ela, porque ela tem aqui essa linha de crescimento aqui, essa linha de crescimento eles escamam, chama de escamar. Então eles tiram todinho aqui, depois eles escovam ela, elas vão bem limpinha, ela chega no consumidor bem limpinha. Ver o Jairo ali com as mãos na lama e o coração na frente foi testemunhar o que é plantar a esperança na maré baixa e colher dignidade na maré cheia. A ostreicultura ali não é só sustento, é poesia que alimenta o corpo e enriquece o espírito. De São Caetano de Odivelas, onde eu vim conhecer a extração, né, esse processo das ostras, também temos o boi mascarado e os cabeçudos, que faz parte do folclore daqui da região, né? E é fantástico, a cidade inteira tem toda uma movimentação com relação a isso. Então você vai poder também acompanhar isso aqui no vídeo. E ó, é uma cidade linda, incrível, é uma cidade realmente que mostra o cultivo e as coisas excepcionais que tem aqui. E você vai acompanhar aí um pouquinho mais sobre isso. E, ó, fica ligado para você acompanhar aqui no meu canal tudo sobre a Amazônia e roteiros sensacionais. Aqui com a Keila participou conosco desse roteiro aqui turístico, né? Conhecendo um pouco da comunidade e Encantado. O roteiro encantado. E conhecendo um pouco da extração das ostras. E vou perguntar aqui para ela o que ela achou desse momento e qual é a visão dela com relação a esse trabalho tão bonito. Ah, foi lindo, né, gente? Comemos todas as variedades de peixes, de crustáceos possíveis. É um mangue muito lindo, muito antigo. Uma água limpa, assim, que dá características para essas ostras únicas, né? Uma delícia, né? Muito especial esse lugar aqui. Somente pela qualidade da água, que é um berçário da biodiversidade, né? Berçário de uma série de peixes aí importantes. É um lugar muito único por conta do encontro com o mar. Que é isso, pássaros maravilhosos. Estou aqui, assim, curtindo esse fim de tarde. Maravilhoso. Ostras agora, mais um pouco. Finalizar esse dia maravilhoso aqui, acompanhando a extração das ostras na comunidade. Quero agradecer a você que acompanhou esse vídeo até o finalzinho aqui. Ó, se você quer conhecer esse lugar incrível nessa comunidade, te garanto que você não vai se arrepender.
E quero te convidar também para você se inscrever no meu canal, acompanhar todos os roteiros turísticos na Amazônia inteira, porque só aqui no canal Amazônia da Milani você vai conseguir os melhores takes e as melhores imagens sobre a nossa região. Então bora! Quando eu fui convidada para conhecer a comunidade de Pereru de Fátima, eu não imaginava uma biodiversidade tão bonita, tão linda. Conversar com as pessoas da comunidade e sentir o que é realmente a vivência daqui da região é transformador, né? Uma comunidade, pessoas que vivem da extração de ostras, que é o que eu estou mostrando para vocês agora. E isso torna a gente um pouco mais empático, sabe? Com a comunidade em si, conhecendo um pouco o seu cotidiano, a sua vida, o mangue, as pessoas, como elas sobrevivem, como elas se mantêm. E o mais gostoso disso é quando você sabe que existem outras instituições apoiando. Ainda é preciso dar um pouco mais de apoio a essas comunidades, incentivar um pouco, né, essa maneira de viver diferente. Não é só a cidade, não é só a infraestrutura da cidade, mas sim as comunidades que estão distantes, para que elas possam realmente crescer e se desenvolver sozinhas. Então, essa atenção deve ser voltada para comunidades como aqui, e que tem um trabalho realmente magnífico, maravilhoso, e que a gente pode desfrutar disso, né? A extração de ostras aqui na comunidade, ela é expandida para toda a região, é vendida na cidade de Belém, mas não é só essa aqui, existem outras, mas é um trabalho muito bonito, muito legal. Então eu estou muito feliz de estar aqui, podendo desfrutar através dessas imagens lindas que você está acompanhando aí, e tendo essa experiência na comunidade. E convido a você agora assistir o meu canal. Se você ainda não se inscreveu, te inscreve aí para você ter e desfrutar, conhecer aqui no meu canal um pouquinho mais sobre a nossa Amazônia e sobre essas experiências incríveis que só aqui você consegue comigo. Está na hora de sua marca brilhar junto a conteúdos que celebram a beleza e a riqueza da Amazônia. Se você quer associar sua empresa a valores de sustentabilidade, autenticidade e inovação, essa é a oportunidade ideal. Clique no link e descubra como podemos juntos criar uma parceria que impulsione seu negócio e destaque sua marca no cenário atual.